Então, o que nós temos dos tipos de vacina, relembrando o que o Henrique colocou, a gente pode ter 4 tipos de vacinas diferentes, fazendo uma classificação geral. E aí a gente já pode começar a falar dos tipos das vacinas de Covid que se tem no mercado hoje. Então, a gente pode ter aquelas vacinas que têm um material genético, seja um DNA ou um RNA, por exemplo, da Pfizer, BioNTech ou da Moderna. A gente tem aquelas vacinas que são com vetores virais, no caso, adenovirais, então a da AstraZeneca Oxford, a da Johnson Johnson e a da Gamaleya, que é a Sputnik V. Tem aquelas que usam subunidades de vacinas, então a gente tem pedaços que são produzidos de forma recombinante de proteína, como a Novavax, e as vacinas que são de vírus enfraquecidos ou inativados, que é, por exemplo, a Coronavac, a Sinopharma, né, ou a Sinovac. E essas são as que a gente geralmente tem mais contato, né? Então, várias das nossas vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização são desse tipo, ou enfraquecidos ou inativados. Então, são essas as vacinas mais comuns que a gente já teve contato hoje em dia. Essas outras com códigos genéticos, com DNA, RNA e adenovirais, são vacinas mais novas, né? Elas não foram utilizadas ainda, mas devido à necessidade e essa pandemia da gente ter novas vacinas, elas foram desenvolvidas muito rápido. E isso devido à indústria farmacêutica ter injetado muito dinheiro e terem testes em animais e depois testes clínicos absurdamente rápidos para que essas vacinas fossem disponibilizadas, né? O próximo, por favor. Dentre essas vacinas, então aqui tem um resumo para vocês terem uma ideia. Então a gente vai ter a da AstraZeneca, por exemplo, que é aquela com vetor viral, a Coronavac, que é vírus inativo, e essas duas são as que nós estamos utilizando aqui no Brasil. Foi iniciado também a da Pfizer, que é com RNA, a da Sputnik, que a gente ainda não tem, apesar de algumas tentativas, né, de trazer a vacina, que também é um vetor adenoviral, assim como a da AstraZeneca. A da Moderna, que é com RNA, assim como a da Pfizer, no Brasil ainda não chegou, mas no mundo já está sendo aplicada, da Moderna Biotech. A Novavax, que é com proteína viral, a Sanofi também está com desenvolvimento de uma vacina desse tipo, e a da Johnson Johnson, que é vetor viral. A próxima. Quando a gente fala dessa variedade enorme de vacinas, vem na nossa cabeça a questão da eficácia das vacinas, e isso foi um assunto que foi muito controverso, né, e ainda tem sido, devido ao número de voluntários testados. Então, para a liberação imediata dessas vacinas, nesse slide eu coloquei para vocês, então, a eficácia, custo e o número de voluntários testados. Essa eficácia, ela foi calculada pelo número de pessoas do grupo doente que receberam a vacina, em relação àquelas pessoas do grupo placebo que não receberam e que desenvolveram a doença. Então, nesse quadro, a gente consegue ver que a eficácia da vacina da Pfizer e da Moderna, elas são em torno de 94% e 95%, comparadas com outras, por exemplo, a Coronavac, que é um pouco controversa, né, que no Brasil teve esse dado de 50%, apesar de no exterior ter tido um valor mais alto de eficácia, tá? As outras já estão ali em torno de 91%, como a Sputnik, a Novavax, que é de proteína 89%, e a Oxford AstraZeneca, 67%. Nesse slide, a gente pode ver o valor de cada uma dessas vacinas, né? Dentre todas essas, a mais barata que é produzido por dose é a da AstraZeneca, que sai em torno de $6. Dentre outras que utilizam, por exemplo, o vírus inativado, como a Sinopharm, a Coronavac, já vai para $72 por dose. Oi, em torno de... Tá me ouvindo, Henrique? Sim, senhor. Sim, tá, deu uma congelada aqui para mim. Em torno de $30, que são vacinas que não são tão baratas, pois envolve a produção do IFA, né, que é aquele vírus que é produzido em células, então tem um valor grande para toda a manutenção desse sistema, enquanto quando a gente vai, por exemplo, para vacinas de RNA, no caso da Pfizer, já sai em torno de $18, a da Moderna envolve algumas tecnologias, apesar de ser RNA, tem alguns materiais ali juntos que acabam encarecendo um pouco essa dose, e outras como
a Sputnik em torno de $10. Então, a gente vê que tem um quadro aqui com variação de tipos, preços, né, bem variados. E o próximo, por favor. No próximo slide, a gente pode observar, frente a essas características que eu coloquei, do tipo da vacina, a eficácia dela, como que a gente começa a pensar no armazenamento delas, né? Essas vacinas que são, como a da AstraZeneca, que é produzida como vetor viral, a gente precisa fazer o armazenamento dela em geladeira, em torno de 6 meses, ela é uma vacina bem estável. A da Moderna, que é um RNA, já vai ter que ser feito um estoque em freezer, mas isso ainda é tranquilo de se fazer e tem uma duração de 7 meses. A da Pfizer exige já ultra-freezers de menos 60 a menos 80 e tem essa duração de 6 meses. E aqui eu vou chamar a atenção que alguns dias atrás a Anvisa, ela fez uma atualização da exigência dessas vacinas, de forma que você pode estocar essas vacinas durante 2 semanas em freezer normal, caseiro, de forma que isso vai facilitar muito a distribuição da vacina, caso tenha uma oferta grande dessa vacina no nosso país, por exemplo, tá? E se a gente retirar ela do congelador, a gente pode ter até 5 dias de 2 a 8 graus. Então, o porquê disso? Essas vacinas que são de RNA, elas são menos estáveis, elas são muito mais termoláveis, já que o RNA, ele é composto por uma fita única e ele fica muito mais instável e pode ser destruído, né, degradado, comparado a outras vacinas formuladas, como, por exemplo, um vírus inativado ou uma vacina que tem um adenovírus, por exemplo, tá? A vacina da Sputnik, ela também pode ser armazenada de forma líquida em menos 20, ou então se ela estiver liofilizada de 2 a 8 graus, e a da Coronavac de 2 a 8 graus. A Pfizer anunciou que já está com o desenvolvimento de uma outra vacina, agora no caso liofilizada, o que vai facilitar muito e não ter essa necessidade desses ultra freezers daqui a algum tempo, é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, né, quanto tempo isso vai demorar para chegar, então tem-se a necessidade de freezers extremamente estáveis.